Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia para mais uma aula bacana para vocês. E nessa aula de hoje a gente vai falar de um tema enorme, bem complexo, chamado Novas Formas de Trabalho e Flexibilização das Leis Trabalhistas, certo? Então, olha só a dica, pega o teu caderno, pega a caneta, pega o teu material para anotar as dicas que eu vou te dar nessa aula de hoje, beleza? Combinado? Olha só, a aula da gente está dividida em 5 tópicos. O primeiro vai tratar sobre as novas formas de trabalho. O segundo, trabalho remoto. O terceiro, uma expressão muito atual, né, que a galera está usando muito aí, home office. A quarta, trabalho colaborativo. E para fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje, vamos tratar sobre a modernização ou flexibilização das leis do trabalho. Então são esses 5 tópicos. Fica ligado, fica atento, fica atenta para as dicas que eu vou te dando durante essa aula. Fechou? Então vamos começar com o primeiro tópico, que são as novas formas de trabalho. Acompanha comigo, vamos lá. A jornada de 8 horas diárias, realizadas no ambiente corporativo das empresas, escritórios, sob a supervisão de um superior, representou por muito tempo o formato do chamado trabalho tradicional. Então, beleza, vamos lá. Toda vez que a gente ouvir falar em trabalho tradicional ou formato tradicional de trabalho, a gente está falando daquela rotina, né, de 8 horas de trabalho no escritório, na empresa, beleza? Esse é o trabalho tradicional, é o modelo tradicional. Só que alguns fatores, como a mudança de pensamento sobre produtividade, as novas gerações, né, que vieram aí também junto com essa toda inovação tecnológica que a gente vivencia no nosso cotidiano, assim também como problemas de mobilidade nas grandes cidades, né? A pandemia do coronavírus é outra questão também, outro fator importante para a gente entender, acabaram sendo responsáveis pela adoção de novos formatos de trabalho, mais flexíveis e mais dinâmicos. Então, olha só, o tema que a gente vai trabalhar é um tema atualíssimo, porque é algo que nesse momento agora a gente está vivenciando, a gente está vendo as pessoas também vivenciando, né? Essas novas modalidades, esses novos modelos de produtividade, de trabalho, de relações trabalhistas. Então fica ligado, fica muito atento, que isso pode inclusive ser até o tema da redação do vestibular. Quem sabe, hein? Vamos lá então, hein? Se liga. Trabalho remoto. O trabalho remoto é uma dessas novas modalidades, que fogem daquele modelo tradicional. O que é o modelo tradicional mesmo? 8 horas de trabalho no escritório, na empresa, né? Aquele que a gente já conhecia antes da pandemia. Então, esse novo modelo trabalho remoto, ele significa o quê? Olha só, os avanços tecnológicos e a maior facilidade de comunicação nos dias de hoje permitiram a adoção do trabalho remoto. O que é trabalho remoto? É uma modalidade de trabalho em que os profissionais atuam à distância e realizam suas atividades em qualquer lugar, seja em casa, em espaços chamados de coworkings, ao ar livre ou até mesmo em cafés, né? Na lanchonete, tem ali o Wi-Fi e tudo mais. Então o trabalho remoto, ele é possibilitado exatamente pelo avanço dos meios de comunicação e da tecnologia, como a internet, por exemplo, e os vários recursos que a gente tem hoje para poder fazer uma reunião virtual, né? O Google Zoom, o Google Meet, que muitos professores, inclusive, têm usado nesse contexto para poder dar aula para os seus alunos. E vocês também, alunos, têm usado para poder assistir às aulas dos seus professores. Então, o trabalho remoto, ou o ensino remoto nesse caso, tem a ver com isso, com essa intermediação tecnológica pelo meio, né, por meio da qual a gente consegue estabelecer ali o nosso trabalho ou estudo. Beleza? Com o apoio da tecnologia e da internet, é possível reunir equipes, como, por exemplo, a sua sala remota, a sua sala de aula lá do Google Meet ou Zoom. Realizar reuniões, discutir metas e planejamentos e acompanhar a realização das atividades, mesmo com os profissionais atuando fora do chamado ambiente corporativo. Dica! Anota! Toda vez que tiver ambiente corporativo, está se referindo ao modelo tradicional. Empresas, escritórios, tá? Etc. Então, isso é o chamado ambiente corporativo. Faz parte do antigo modelo ou modelo tradicional. O que o trabalho remoto propõe?
propõe que é possível trabalhar, é possível desempenhar tarefas, é possível produzir, mesmo não estando nesse ambiente, chamado de ambiente corporativo, característico do modelo tradicional de trabalho. Por isso que a gente utiliza ali a intermediação da internet e dos meios de comunicação de massa, né? E de aparelhos como, por exemplo, o celular, o smartphone, o computador, o notebook, para poder ter essa possibilidade de estabelecer um trabalho chamado de trabalho remoto. Você está trabalhando, continua trabalhando, só que você não está no ambiente corporativo. Você não está fisicamente no local de trabalho, mas não quer dizer que você não está trabalhando. Pelo contrário, muitas vezes você está sendo até mais vigiado no trabalho remoto do que no trabalho presencial. Beleza? Então, se liga na dica aí. Toda vez que tiver ambiente corporativo, refere-se ao modelo tradicional. As novas formas de trabalho são fora desse contexto, fora desse ambiente, fora desse modelo tradicional de trabalho. Próximo. Depois do trabalho remoto, a gente vai falar sobre home office. Se a gente pegar a tradução livre, né? Home significa casa, office significa escritório. É como se você estivesse fazendo ali um escritório na sua casa. Em algum ambiente ali, né, num quarto ou na sua sala, em algum pedaço ali da sua residência, você fez um escritório. Então você tem um home office, um escritório em casa. Beleza? Olha só. O modelo home office é uma forma de trabalho remoto. O trabalho remoto você já sabe o que é. É aquele que você não está fisicamente no ambiente corporativo, mas você está desempenhando as tarefas e funções do trabalho, mesmo não estando naquele espaço. O home office é um tipo específico de trabalho remoto, em que o funcionário atua diretamente da sua própria casa, por isso o nome home, que significa em inglês casa, lá, garantindo maior economia de tempo e redução de custos com a locomoção, até o escritório. Aí a pessoa não precisa se destacar até o escritório onde ela trabalha para poder realizar suas tarefas. Ela as realiza mesmo de casa, do seu, entre aspas, escritório em casa, o seu home office. No entanto, para esse trabalho chamado home office funcionar de maneira correta, adequada, direitinho, e trazer bons resultados de produtividade, essa que é a questão, né? Aí tu tá se lembrando das aulas online, do EAD, onde nem sempre tu consegue manter o foco, manter a atenção. Eu sei como é que é isso. E no trabalho é a mesma coisa. Muitas vezes, para manter o foco na produtividade, na execução de tarefas, é mais complicado quando você não está no escritório, quando você está em casa. Até porque a dinâmica da casa ela continua a existir, entendeu? Então, se você mora com pessoas que ficam em casa durante o dia, aquela dinâmica delas de lá, de casa, ela ainda existe. E aí você tem que se adequar, você tem que saber lidar com a dinâmica própria da casa e com esse novo contexto que seria do home office, desse modelo específico aí de trabalho remoto. Então é preciso contar com profissionais responsáveis e comprometidos. Do mesmo jeito que o professor que te deu aula ainda está, de repente, utilizando essas ferramentas online com você, ele também precisa do teu comprometimento. Ele também precisa da tua dedicação, da tua atenção. Porque senão a produtividade vai ser baixa mesmo, entendeu? Assim como no trabalho é necessário que os funcionários estejam comprometidos, atentos ao que estão fazendo, na sala de aula remota, online, também é preciso a atenção de vocês, alunos e alunas, certo? Então, ó, ajudem aí seus professores, viu? Continuando. Além de estabelecer uma relação de confiança entre gestores e colaboradores. É tipo assim, ó, só vai dar certo se todo mundo estiver focado. Se todo mundo tiver realmente responsabilidade naquilo que está fazendo, nos trabalhos, nas tarefas que estão sendo propostas, executadas, e se tiver dedicação, entendeu? Então exige ali um nível de compromisso, um nível de comprometimento e de atenção até maior do que o trabalho presencial. Para que dê certo, é preciso que isso aconteça. Senão, provavelmente a produtividade vai ser baixa, né? Aí não vai dar certo, obviamente. Afinal, trabalhar de casa proporciona maior liberdade e distrações comuns ao ambiente. É o que eu te falei da dinâmica da casa, né? Muitas vezes acaba atrapalhando, né? A pessoa mora, sei lá, num condomínio. E aí naquele dia ali
né, que está tendo a reunião, ou que você está assistindo a sua aula remota, o pessoal está fazendo lá o serviço de jardinagem. Aí tá maior barulhão, não sei o que, alguém está colocando móvel na casa do lado, né? Então existem essas distrações também. E aí você tem que estar muito focado, muito comprometido, muito dedicado a fazer dar certo, para que realmente haja uma boa produtividade. Beleza? Vamos seguindo com a aula. Trabalho colaborativo. Mais uma vez, o próprio nome já te ajuda. Muitas vezes o entendimento daquilo que a gente está vendo como conceito já está no próprio conceito. É só a gente ter paciência e ter atenção para saber o que a gente está estudando. Então vamos lá, trabalho colaborativo. Colaborativo vem de quê? De colaborar. Os jovens falam collab hoje, né? Então collab é a colaboração, é o fit, né? Então o que é o trabalho colaborativo? É um trabalho que está sendo executado e que está havendo a colaboração de outras pessoas. É fácil, né? Da gente deduzir? É fácil. Então vamos lá, vem junto comigo. Hoje em dia, é possível ter a sua própria empresa sem precisar arcar sozinho com aluguel de estabelecimentos comerciais. Inclusive, existem alguns lugares aqui em São Luís, na capital aqui do estado, onde funcionam várias coisas ao mesmo tempo naquele mesmo lugar. E aí você tem, às vezes, 2 ou 3 microempresas que alugam o mesmo espaço, né, a mesma sala ou a mesma casa, residência, e utilizam aquilo de maneira colaborativa. Entendeu? É uma boa sacada também. Os espaços de coworking, por exemplo, o que é um espaço de coworking? Vamos explicar isso aqui primeiro. É tipo assim, ó, eu pego lá um terreno, uma casa, e aí essa casa ela já está toda, né, setorizada, ela tinha uma sala, tinha um quarto e tal, e aí nesses espaços diferentes da casa, eu vou fazendo espaços isolados. Eu vou fechando o espaço, isolando. Ó, tem 3 quartos, então viram 3 salas, e a sala vira uma 4ª sala. E aí eu alugo essas salas para pessoas que de repente, um psicólogo, por exemplo, que ele não tem o seu consultório, mas ele precisa ter a privacidade para atender o seu paciente, o seu cliente. Então ele paga o espaço do coworking para fazer o atendimento ali, entendeu? É um tipo de trabalho colaborativo e que nem precisa o cara ter mais um escritório fixo. Ele pode até adequar ao seu próprio cliente, a distância da casa do cliente, o lugar que fica mais próximo para ele fazer esse atendimento. Então os coworkings é uma coisa que está muito na moda. Né? Aqui mesmo, na capital do Maranhão, em São Luís, existem muitos espaços de coworking, no Calhau, na Coama, no Vinhais, no Parque Atenas, nessa região, no Renascença, né? No Renascença, desculpa, eu errei o nome sem querer. Que são bairros aqui, né, de uma região mais centralizada da cidade. E aí você aluga durante 1 hora, 2 horas, 3 horas esse espaço para você desempenhar a sua atividade. É um trabalho colaborativo, é um exemplo disso, beleza? Os espaços de coworking permitem a locação. O que é a locação? É o aluguel de uma única sala e o compartilhamento de contas como água, energia elétrica e internet. Então pode ser que numa mesma casa alugada você tenha 3 profissionais diferentes trabalhando. Tem lá o escritório de nutricionista, de uma psicóloga e de um fisioterapeuta, vamos supor. E aí naquele mesmo espaço eles dividem a conta de água, de aluguel, de internet e ali compartilham de forma colaborativa essas salas, esses espaços de trabalho. E aí fica melhor para todo mundo, né? Porque você vai rachando as despesas e você consegue obter até mais lucratividade em relação ao que você está desempenhando como trabalho, como emprego, como profissão. Beleza? Tal possibilidade permite que parceiros e clientes se reúnam, motivados pela economia colaborativa. Pessoal, anota isso daí, porque já foi questão de vestibular no passado. E aí, quem sabe, não vai ser de novo, não vai ter alguma coisa parecida esse ano. Economia colaborativa, o que quer dizer isso? É exatamente o que a gente acabou de dizer aqui. Na economia colaborativa, você reúne projetos ou profissionais de áreas diferentes que vão atuar num espaço específico, compartilhando, né, de maneira econômica, portanto, as despesas em relação a esse espaço. Tá? Então, a economia colaborativa para tocar projetos e discutir medidas de crescimento que beneficiarão a todos os envolvidos no processo, a todos os profissionais que estão ali naquele mesmo coworking, naquele mesmo ambiente,
né, naquela mesma locação de um lugar e estão ali desempenhando as suas tarefas de maneira pontuais e específicas. É isso que é um trabalho colaborativo. Viu como é fácil? É muito fácil a gente entender. É só a gente olhar o quê? O significado do conceito. E aí você já tem a ideia do que ele se refere. Olha só, por enquanto eu falei para ti de 3 coisas, não vai se perder. Eu falei de trabalho remoto, falei de home office e falei de trabalho colaborativo, tá? Mais um. Modernização ou flexibilização das leis do trabalho. Isso aqui já é a parte final da nossa aula. Ou seja, já é o efeito, já é a consequência dessas novas modalidades de trabalho que a gente acabou de citar na aula. O remoto, o home office e o colaborativo. Então, como isso se tornou uma realidade devido a vários fatores, como a própria pandemia do coronavírus, a necessidade das pessoas continuarem a trabalhar de uma maneira agora diferente da tradicional, né? A questão do avanço tecnológico também. Então, tudo isso acabou colaborando para criar uma situação, um panorama. E esse panorama tem as suas consequências, os seus efeitos. O que a gente vai ver agora são exatamente os efeitos, né? Que é a flexibilização ou modernização. Aí depende do discurso. Se a pessoa defende isso, ela vai falar que é modernização. Se ela é contra, geralmente ela não usa a palavra modernização. Ela usa a perda de direitos ou então a flexibilização das leis trabalhistas, ok? Os 2 termos são corretos. Depende da tua intenção ao falar sobre o assunto. Os fatores são, primeiro, a implantação das políticas neoliberais. O que significa isso, professor? Políticas neoliberais vêm do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma doutrina política e econômica que propõe a redução do Estado, da participação do Estado na economia e também a flexibilização dos direitos trabalhistas, com a justificativa de que, acontecendo isso, o nível de emprego será maior e a economia tenderá a crescer mais. Então é isso que tem a ver com o neoliberalismo. O fenômeno da globalização também faz parte desses fatores que levam até essa flexibilização das leis trabalhistas. O desemprego estrutural, olha só, desemprego estrutural, existe um adjetivo. Não é só desemprego, é desemprego estrutural. O que significa isso? É o desemprego causado pela mudança das estruturas de produção. Vou te dar um exemplo. Quando a informática, a robótica começou a se desenvolver mais, muitas empresas demitiram funcionários e para executar suas tarefas contrataram não, né? Mas colocaram robôs, máquinas. A própria indústria automobilística sofreu com isso, por exemplo. O toyotismo, na década de 70 no Ocidente, acabou gerando um alto grau de desemprego na indústria. Só que não é um desemprego porque está em crise, pelo contrário, é um desemprego porque está mudando a estrutura de produção. Você está inserindo ali um novo tipo de mão de obra que dispensa parte da mão de obra humana que você tinha. Isso causa o desemprego estrutural, ele é fruto da inovação, do melhoramento da tecnologia. O desenvolvimento tecnológico, que está diretamente ligado a tudo isso que a gente falou também. E o aumento da produtividade. Então esses 5 fatores, eles nos ajudam a entender isso aqui, ó, que vem adiante. Que é exatamente essa proposta de modernização ou flexibilização de leis trabalhistas. O direito do trabalho, analisado pela flexibilização, aparece como instrumento para controlar as exigências de um novo tempo. Ou seja, existe uma visão negativa agora sobre direitos trabalhistas que já estavam consolidados. Como se a existência desses direitos acabasse atrapalhando o crescimento econômico. Então muita gente pensa por esse lado, né? Pensa que a quantidade de direitos trabalhistas que existe ou existiam acabam atrapalhando ou impedindo o crescimento da economia. E aí o que acontece? Apropria-se, né, apropriado à realidade mundial e condizente com a evolução das normas trabalhistas de acordo com as necessidades atuais. Aí passa a existir esse conflito. Modernização das leis do trabalho versus precarização do trabalho. Porque enquanto algumas pessoas dizem que as leis estão sendo modernizadas ou flexibilizadas, outras dizem, na verdade, que vai acontecer uma precarização do trabalho, ou seja, que os trabalhadores estão perdendo direitos, estão perdendo espaço devido a essa nova política econômica, muito fruto da perspectiva neoliberal. E com isso, meus queridos, a gente encerra mais uma aula de Sociologia.
Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente já deixa o encontro marcado para a próxima aula, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus, se cuidem, estudem e até a próxima. Tchau, tchau.